Olá, tudo bem? Eu sou o Ângeles, sou aluno da Faculdade Unicesumar do curso de Teologia. Estou inscrito sobre o RA 21 1765 85 dígito 5 e estou aqui para desenvolver um trabalho proposto da disciplina de História da Igreja 2 que fala especificamente do período de descobrimento do Brasil e o papel da Igreja Católica neste período. Período qual a gente percebe que houve grandes mudanças importantes que acabam influenciando até os dias de hoje no Brasil, e essas mudanças têm ligações bem estritas com as ações católicas também que houve neste período. Ao olhar para a história, a gente vê que exatamente no dia 22 de abril do ano de 1500, Pedro Álvares Cabral, com algumas embarcações, chega ao Brasil. E ao chegar ao Brasil, ele encontra alguns povos aqui. Cerca de 1000 povos de culturas, línguas e hábitos diferentes ele encontra aqui. E a partir disso, vendo que era uma terra boa, né, com muitos recursos, começa a exploração dos recursos dessa terra. E uma vez que a Igreja Católica tinha um contato bem chegado com a monarquia portuguesa, esse trabalho de colonização e de exploração aqui na terra começa conjuntamente também com a Igreja Católica. Óbvio que a Igreja Católica com seu papel muito ligado à questão da religião, né? Trabalho qual vai começar verdadeiramente, intensamente, mais ou menos ali pelo ano de 1549, né? Onde a Igreja Católica começa um trabalho de catequização dos índios, dos povos que aqui viviam. Decorridos os primeiros eventos da exploração, devido à falta de mão de obra, começa-se pela monarquia o uso de mão de obra escrava indígena. E isso começa a se intensificar. Nesses primeiros momentos, a Igreja Católica não teve um papel, vamos assim dizer, a favor da escravidão dos índios. Embora, uma vez que eles não concordassem muito ou não aceitassem a catequização, a Igreja Católica até se posicionava indiferente ou até mesmo permitia a escravidão destes índios, né? E decorrido algum tempo, depois de muitos levantes destes povos indígenas escravizados e até mesmo a exaustão de muitos, começa a ficar escassa essa mão de obra indígena. Então a monarquia começa a investir e trazer para o país mão de obra escrava negra. Nesse quesito, a católica não foi contrária nem a favor, né, da mão de obra negra. E uma vez que a Igreja Católica tinha um papel bem presente na empreitada de colonização, foi inevitável as alterações culturais e sociais dos povos originários, porque a Igreja Católica desenvolvia um papel de catequização, de ensinos, né, e até mesmo de língua para esses povos que aqui viviam. E isso trouxe grandes alterações para estes povos, grandes mudanças também de hábitos para estes povos. Então, quando a gente olha para a história do Brasil, e principalmente para os povos originários, especificamente os povos indígenas, a gente vê que eles tiveram grandes alterações culturais, principalmente por influência católica aqui no Brasil. E dentro disso, para finalizar este vídeo, fica a reflexão, né? Até que ponto o nosso trabalho missionário deve intervir na alteração cultural dos povos de interesse à evangelização. Fica essa reflexão. Dentro disso, nesse quesito, eu tomo como exemplo a figura de um missionário inglês, especificamente do século XIX, um missionário batista, o qual, debaixo
do auxílio, né, e envio de uma junta missionária inglesa, ele foi com o propósito de evangelizar os povos chineses no interior da China. E Hudson Taylor, chegando lá, ele encontrou grandes obstáculos culturais e sociais para adentrar no interior e conseguir gerar uma influência cristã naquele local, onde o seu foco principal era a salvação destas almas. E uma vez preocupado único e exclusivamente com a salvação destas almas, Hudson Taylor, de certo modo contrário ao pensamento da junta missionária, ele toma algumas atitudes um pouco tanto incomum e diferente. Ele começa a se envolver com os povos da China, adentra a cultura no sentido de aprender a língua deles e usar as mesmas vestimentas destes povos, para assim conseguir criar um ponto de ligação e conexão com esses povos e pregar a sua mensagem. Aliás, essa atitude de Hudson Taylor gerou até certas desconfianças e indignação da junta missionária, que quando chegava na China, chegava com as suas vestimentas europeias. Só que Hudson Taylor inovou, e pelo fato de ele entender a preservação de uma cultura local e ter como ênfase único e exclusivamente a pregação do evangelho no quesito salvação, ele não se interessou em mudar essa cultura. Até porque uma cultura ela é mudada espontaneamente no decorrer do tempo ao natural. Então ele pregou único e exclusivamente a salvação sem alterar a cultura. E com isso ele teve sucesso na sua obra missionária, o qual milhares de pessoas vieram a se converter na China pelo trabalho de Hudson Taylor, que entendeu a importância de uma cultura local. Então isso cabe à reflexão para nós nos dias de hoje como cristão, como lidar com as diferenças culturais. Óbvio que eu concordo que isso é uma questão um pouco complexa, às vezes tem alguns quesitos que é meio difícil de compreender no primeiro momento, mas uma coisa precisa estar claro no nosso coração, principalmente daqueles que adentram em culturas e locais diferentes. O principal, a ênfase, é pregar a salvação em Cristo Jesus.